Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por que a religião não consegue sair da escravidão? É isso mesmo. Por que os religiosos, por que os que frequentam a religião, por que a teologia, por que Lutero, por que João Calvino, Arminiano, por que os pais da igreja, eles não saem da escravidão da religião, não saem da escravidão de Moisés, não saem da escravidão do Antigo Pacto. Por que eles não conseguem sair disso? Eles estão entranhados. Você morou no interior? Sabe o que é arranha-gato? Você já morou no interior, você sabe. Arranha-gato é uma moita, uma planta, cresce, sei lá, 2, 3 metros, e aquilo vira uma bola cheia de espinho. E um animal, alguém, você, quando eu morei no Mato Grosso, que a gente ia roçar pasto, e tinha umas partes de mata semi-fechada, então a gente naquela época ia roçar, e debaixo daquilo tinha jararaca, cascavel, todo tipo. O que não tinha era animais assim. Por quê? Porque tudo que tiver ali, aquilo enrosca na sua roupa, enrosca na sua pele, no pelo, no cabelo, no chapéu, no calcanhar, na botina, enrosca em todo lugar. É arranha-gato o nome daquilo. Então a religião está como um animal, como uma lebrinha, que é todo peludinho, um coelhinho, dentro de um arranha-gato. E não sai. Por que não sai? Porque o arranha-gato, os espinhos, os que tornam essas pessoas aprisionadas nessa escravidão, são líderes religiosos. São pessoas que deveriam mostrar a essas pessoas, a esses fiéis, que eles não estão mais, não são mais obrigados a praticarem nenhuma obra do Antigo Pacto. Ah, mas por quê? Por quê? Porque Jesus disse, e Yahshua disse, Mashiach, Mashida, sei lá o nome disse, o nome que você quiser, ele disse. Aquele judeu que revestia o Espírito de Deus, de um judeu chamado Jesus de Nazaré, filho do homem, e Yahshua, ele disse nos seus dias que para o cumprimento das leis, o cumprimento das ordenanças, dos mandamentos, teria um prazo. Mas a religião, infelizmente, tem ocultado esta revelação, este conhecimento para os fiéis, para manterem entranhados no arranha-gato, para não ter escapatória. A pessoa tenta entender do dízimo, o espinho prende. A pessoa tenta entender do batismo nas águas, o espinho. A pessoa tenta entender que Deus não está em monte, o espinho prende. A pessoa tenta entender que Deus não está em templos, o espinho. Então o arranha-gato são as religiões, são os líderes religiosos. Infelizmente, não adianta, você pode sapatear, você pode urrar, você pode grunir, você pode subir na parede, você pode pular do prédio, esse cara é um herege. Mas mostre ao contrário, mostre o oposto disso, mostre então que nós que estamos falando da graça da sã doutrina estamos errados. Mostre. Se conseguir mostrar, quem sabe eu e os outros irmãos que acompanham esse canal também muda para o seu lado. Mostre com escritos bíblicos, não vem você com estudo de reverendo, de teólogo, de pastor, de bispo, isso aí para mim não vale nada. Isso é tudo esterco, isso aí é tudo lorota. O que nós temos que entender é os escritos bíblicos. Eu falo para você o que está escrito na Bíblia, não em livros fora parte, não. Então veja bem, vamos lá. Estou utilizando o texto da Almeida, Revista e Atualizada, a ARA, que é a Bíblia que tem colchetes que mostra passagens que não estão contidas no Códice Sinaítico. Veja, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 5, entre os versículos 17 e 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus de Nazaré,
E Alcha, o filho do homem, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei para cumprir as leis, porém ele não as obedeceu, porque as leis não foram dadas para ele, e sim foram dadas por intermédio de anjos a Moisés, para Moisés repassar essas leis, essas ordenanças aos israelitas, aos que estavam na transgressão da carne, que eram os pecados, as transgressões da carne. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Deixa eu colocar aqui em Gálatas, capítulo 7, ó. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, o que é sob é debaixo da lei. 5. Para resgatar os que estavam debaixo, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso daqui não é para nós. Isso daqui foi para Paulo e os que estavam vindo antes da cruz para depois da cruz. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então, aqui, Jesus disse, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Só aqui, já com Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, mostra que Jesus, na sua morte, resgatou os que estavam aqui. Então, ele mesmo, se estivesse vivo, ele não mais cumpriria nenhuma das leis de Moisés. Porque na sua morte ele fez o que? Ele resgatou os que estavam lá. Então, ele não seria incoerente para resgatar lá e ele mesmo voltar para o antigo pacto. Consegue entender? 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, olha o literal, olha a metáfora, olha a figura de linguagem, que isso daqui, a religião, o arranha-gato para aprisionar as pessoas, para manter as pessoas ali entranhadas naqueles espinhos, leem no literal e tem isso como uma verdade suprema. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha aqui, ó, o ponto-chave, até que tudo se cumpra. Então, isso daqui, eles dizem, não, esses hereges do YouTube são mentirosos, esses hereges são falsos profetas, porque Jesus disse, uma sinagoga com 10 mil pessoas sentadas, eles pegam esse versículo e leem em bom som, em alta voz, e aquilo entra na mente das pessoas. Olha! Não vou mais assistir aquele youtuber, aquele camarada da cabeça grande, ele fala que Jesus, mas aqui está falando, o meu pastor, o meu bispo, o meu regional está falando o que está escrito, então é verdade. Eles, os que falam pelo YouTube é herege, são filhos do diabo, são falsos profetas. Porque em verdade vos digo, até que o céu... Então, para eles, enquanto eles olharem na janela, enquanto eles saírem na calçada e eles olharem para cima e eles verem o azul do céu, as nuvens chovendo, então tem que cumprir as leis, sim, porque Jesus disse, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Então, enquanto existir terra e céu, nós devemos cumprir a lei de Moisés. E tome dízimo, tome batismo, lei da purificação, tome comer pão e beber suco, lei da Páscoa, e tome buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, apresentar criança, óleo na cabeça, passar debaixo do cajado do cão guloso, do mestre, do pastor, porque está escrito, ainda tem terra e céu. Então, se ainda tem terra e céu, nós temos que cumprir a lei. Só que Jesus disse aqui, ó, até que tudo se cumpra. Mas como que a pessoa sentada no banco com 10 mil pessoas, ela vai entender esse finalzinho, até que tudo se cumpra?
se não tiver quem fale. E esse que fala, fala por quem? Pelo conhecimento próprio. Geraldo fala pelo conhecimento próprio. Elcio Jesus fala pelo conhecimento próprio. Cláudio Mendes, Cláudio Mendes não, eu não estou mentindo, estou lendo. Cláudio Mendes, eu falo por meu conhecimento próprio. Se até uns anos atrás aí eu comia também da mesma lavagem que é oferecido pela religião, do mesmo esterco que a teologia ensina, não seria o próprio Criador, o Eterno, não seria o Espírito que está em nosso espírito, por nós confessarmos esta presença em nós, que fala pela nossa boca? Não é este Espírito soberano que coloca o entendimento na nossa mente? Não é esse Espírito, o Espírito que falou pela boca de Paulo, o Espírito que falou pela boca de Jesus de Nazaré, de Yahshua, de Mashiach, do nome que você quiser? Não seria este que falou pela boca de Salomão, que falou pela boca de Isaías, que falou pela boca de Davi? Não seria esse que está falando com você nessa lente? Não seria esse que tem dado esse entendimento para esta geração? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha, vou ser sincero para você, meu coração chega contrai, fica apertado. Quando eu pego essa passagem com o entendimento que o Criador tem me dado, e eu vejo passando aqui na frente da minha casa uma pessoa com uma coisinha dessa aqui, bonitinha, e ele pega e passa assim debaixo do braço. Nem olha para o lado. Meu filho tem um açaí aqui, fez 10 anos mês passado, enche de religioso, e eles sentavam na mesa. Hoje não vem um, não vem um. Aí eles passam do outro lado da rua, tudo indo para a sinagoga. Aquilo me dá um aperto no coração, porque, sabe, a venda, não é nem véu, é um edredom, o lençol está na face daquela pessoa que passa todo durinho com aquela Bíblia, aquela arma tão poderosa, só que não sabe usar. Eles não têm um mínimo de entendimento disso daqui. Então, por que a religião não consegue sair da escravidão? Pelo simples fato de alguém usar esse versículo de uma forma errada, de uma forma arcaica, de uma forma velha e caduca, para ensinar as pessoas. Dizendo, tá vendo? Tem que dar dízimo, mas dízimo não é da lei. Não, mas tem que fazer, porque está escrito que enquanto tiver céu, a gente tem que cumprir as coisas da lei. Então, só que veja bem, essa pessoa tem um filho rebelde e uma filha rebelde. Para se cumprir a lei, filho rebelde deveria ser levado numa praça pública e ser apedrejado até a morte. Ele faz isso? Para o estrangeiro, o gentil, participar da comemoração da Páscoa judaica, que é o que eles fazem todo primeiro domingo, é uma representação de Lucas 22, deveriam os estrangeiros ser circuncidados. Os homens são circuncidados ao 8º dia? Não. Então, quer dizer, eles usam mandamentos, ordenanças que lhes agradam. Vamos continuar aqui, 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aqui, isso aqui não me toca mais em nada. Mas como assim? Foi Jesus que falou. Jamais entrarei no reino dos céus. Mas como? O que tem a ver o tico com o teco? Porque vos digo que, se a vossa justiça exceder em muito dos escribas, o que Deus falou em Romanos? O que Paulo falou em Romanos 9? Foi 9? Nem eram nascidos gêmeos, Esaú e Jacó,
o Criador já havia escolhido Esaú para ser servo de Jacó. Mesmo sendo Esaú mais velho, o primogênito. Mas Deus, antes mesmo do nascimento dele, já havia escolhido. Quando nasceram, cresceram, Jacó virou o quê? Um trapaceiro. Mas Deus escolheu ele. Então, isso daqui, para um religioso aprisionar uma pessoa, para fazer uma pessoa viver, a mulher não rapar o sovaco, a mulher não passar um batonzinho nem que for discreto, a mulher não poder usar nem um pingentezinho na orelha, a mulher não poder usar um vestidinho para cima, um pouquinho só do calcanhar. Tem que ser da bolinha para baixo ainda. Aí eles usam isso. Porque se você não dá o dízimo na nossa igreja, você não tem valor nenhum. Porque tem que cumprir. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Isso você acha que se aplica a um espírito aperfeiçoado, à igreja gloriosa do Cristo ressuscitado? Você acha que isso se aplica ao meu espírito, ao seu espírito? Claro que não! Independente do que a nossa carne fizer. Não vem você com essa conversa de novo, não. Então quer dizer que eu posso fazer tudo? Gravei uma live e está aí. Faça o que você quiser e você vai ser disciplinado por aquilo. Se você for um filho eleito de Deus. Tá bom? Então, não é isso aqui, mas então jamais entrarei no reino do céu. Então, junta tudo isso e chega no versículo 20 e aplica isso, a sentença. Tá vendo? Se você não vier na nossa igreja, se você não estiver aqui, você não vai entrar no reino dos céus. Do reino dos céus. E pega isso aqui como algo nos dias de hoje. Sendo que o Espírito da Graça falou através de Paulo que os espíritos dos eleitos dos filhos existem antes da fundação do mundo. Em Eclesiastes, o sábio disse lá em Eclesiastes 12:7 que quando uma pessoa morre, o corpo, a alma volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, porque volta é algo que veio de lá. Então, isso daqui, você vê, isso daqui para nós que estamos vivendo em perfeita vitória no Cristo ressuscitado, isso aqui não diz nada. Isso aqui não diz mais nada. Por que a religião não consegue sair da escravidão? Voltando aqui no versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Lucas 18:31 disse assim, em Lucas 18:31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui Jesus disse que aconteceria tudo a respeito dele em Jerusalém no ano 33. E para confirmarmos Lucas 5:18, até que tudo se cumpra, então vamos para Lucas 24:44. Assim está escrito. Lucas capítulo 24, versículo 44. Isso aqui foi depois já da ressurreição. A seguir, Jesus lhe disse, isso aqui Jesus estava nos 40 dias andando com os discípulos. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. A seguir, deixa eu colocar na Bíblia Viva, para que nós venhamos ler isso na Bíblia Viva. Lucas 24:44. Então Jesus disse, quando eu estava antes com vocês, não se lembram de eu ter falado que todas as coisas que estavam escritas a meu respeito por Moisés, pelos profetas e nos salmos deveriam se cumprir? Na Nova Almeida atualizada. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês,
Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei dos profetas. O que era para cumprir? Jesus veio para fazer o quê? Cumprir as leis. Até quando? Até que tudo se cumprisse. Tudo a respeito de quem? Dele. Porque na sua morte, em Gálatas 4, versículo 4 e 5, ele resgatou os que estavam na lei. Então, quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, se cumpriu tudo a respeito dele. Tudo. Não sobrou nada. Em Lucas 21, versículo 21 e 22, Lucas 21 é um capítulo escatológico, fala sobre o juízo que veio no ano 70. Lucas 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, dentro de Jerusalém. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade. 22. Porque esses dias são de vingança para se cumprir. O que está escrito aqui? Vou ficar pertinho aqui. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. E aí, você no final de tudo, do frigir dos ovos, você entendeu o porquê que a religião, o porquê que os religiosos, o porquê que Lutero, Calvino, Arminiano, o bispo do dedinho, o apóstolo do chapelão, o mala cheia, eles são todos escravos? Você entendeu? Porque quando, se você se depara com o irmãozinho, a gravatinha, o terninho na régua, o cabelinho na risca, uma bichona dessa tarimba, ó a NVT como que é? Uma bichona dessa tarimba aqui debaixo do sovaco, a bicha chega a estar amarela aqui, ele anda todo, mas não sabe nada, é um escravo da religião, é um escravo da lei de Moisés, porque eles não entenderam isso. Porque esses dias são de vingança para se cumprir a metade das coisas, para se cumprir 1/3 das coisas, para se cumprir 99% das coisas, para se cumprir tudo o que está escrito. Então aqui foi no ano 70, no juízo, na parousia. Aqui se cumpriu tudo, não passou nenhum milímetro, nenhum milésimo de nada para depois do juízo. Se cumpriu tudo. Jesus, quando disse tetelestai, está consumado, se cumpriu tudo a respeito dele. O porquê Jesus disse em Mateus 5:18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então tudo se cumpriu. Aí ele foi lá para Lucas 44, a seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés. Então no tetelestai aconteceu tudo a respeito dele, e aí ele fez o quê? Não vem você depois falar, não, esse cara é chato, fala demais. Se não quiser, corra desse canal. Aí se cumpriu isso aqui, ó, Gálatas 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de receber a adoção de filhos. Quando chegou a plenitude do tempo, de quem? Do Criador. Ele enviou o filho. Então Jesus veio debaixo da lei, nasceu de uma mulher e sofreu ali a infância, com 12 anos já começou a ensinar tal. No tetelestai, acabou tudo. Então o tema deste vídeo, por que a religião não consegue sair da escravidão? É este simples esclarecimento. Não acredito que deva ser acrescentado mais nada em cima disso. Então para uma pessoa que não tem mais o véu, no primeiro versículo, lá nas primeiras palavras, ela já entendeu. Mas para você que é novo, que você está começando a entender a graça agora, não tem peso na consciência. Não tem nada que te acuse. Pelo contrário, quando você entender esta mensagem que acabamos de passar, você viverá melhor, você terá uma vida de paz, você estará reinando em perfeita vitória nesta vida ainda. A sua carne com debilidades, a sua carne com dificuldades, a sua carne encontrando algum tropeço. Mas o Criador, o Eterno, o Espírito que está no seu Espírito,
te dará escapatória, saída para todas elas. Então você vai entender direitinho e você vai fazer parte também, começar a ter dó, ter misericórdia dos religiosos, que são cegos, são totalmente insanos, quando dizem que Jesus vai voltar, quando dizem que tem que praticar porque Jesus praticou, quando dizem que tem que praticar porque está escrito. Então é isso. Para eles são escravos e não conseguem sair do arranha-gato de Moisés por causa disso. Porque quem deveria anunciar, pregar, falar, fica com manobras, com fraude, com mentiras e enganos. Amém? E para você que já sabe, já acredita que o Criador está aí no seu espírito, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!